grande, eu sou pequeno, mas Deus não vai me abandonar. Isso é história pra eu viver, experiência pra contar. Isso é Jesus a me moldar. Está sofrendo, mas também tá aprendendo, né? Tá machucando, mas também tá te ensinando. Então toda promessa tem um tempo de espera, mas Deus já decretou vitória nessa guerra. Fica tranquilo, não se desespera. Se foi Deus quem prometeu, a promessa está de pé. Somente espera. Mantenha calma, não perca fé. Se o teu joelho está no chão, teu inimigo não consegue ficar de pé. Fica tranquilo, Deus está providenciando um sorriso pra aquela noite que você passou um aflito. O seu gemido será substituído por um hino de vitória. Não se demora, não se limite apenas ao teu sofrimento. Deus sabe exatamente o que está fazendo. Por mais que hoje você não esteja entendendo, o segredo é confiar, o segredo é descansar. Tem um sorriso te esperando quando esse dia está sofrendo, mas também tá aprendendo, né? Tá machucando, mas também tá te ensinando. Então toda promessa tem um tempo de espera, mas Deus já decretou vitória nessa guerra. Fica tranquilo, não se desespera. Se foi Deus quem prometeu, a promessa está de pé. Somente espera. Mantenha calma, não perca a fé. Se teu joelho está no chão, o teu inimigo não consegue ficar de pé. Fica tranquilo, Deus está providenciando um sorriso pra cada noite que você... Glória a Deus, eu quero cumprimentar todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Para nós é um motivo de alegria estarmos aqui nesta manhã, onde estaremos estudando mais uma revista da Escola Bíblica Dominical, segundo trimestre de 2020, a qual o título da revista é A Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. A lição de número 1, dia 5 de abril de 2020, diz: Carta aos Efésios, saudação aos destinatários. Estaremos estudando sobre essa carta, a qual o apóstolo Paulo escreveu. Também queremos apresentar aqui o comentarista da revista deste trimestre, que é o pastor Douglas Batista, presidente do Conselho de Educação e Cultura da CGADB, líder da Assembleia de Deus Missão de Distrito Federal. O referido irmão é doutor em teologia e licenciado em filosofia. Nosso comentarista, acreditamos que Deus tem algo muito grande para nós através desta revista. Meus irmãos, eu quero convidar você nesse momento a orar, e logo depois nós já estaremos louvando ao Senhor com o número 1 da nossa harpa cristã. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te louvamos, Pai, por esta manhã aqui em tua casa, Senhor, e pela vida de cada um dos meus irmãos que estão nesta live. Senhor, queremos te louvar e te agradecer por esta oportunidade de ouvir a tua voz nessa manhã. Queremos te pedir também, Senhor, que o Senhor venha nos ensinar, nos exortar, corrigir, Pai, e consolar a tua igreja através desta revista.
Senhor, fica conosco nesse dia, recebe o nosso louvor, a nossa adoração. Senhor, nos dá sabedoria para trazer uma palavra, Senhor, que venha de encontro à vida de cada um. Meu Deus e meu Pai, fica conosco nesta manhã. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Vamos adorar o Senhor. Você que está assistindo, já acompanhando essa live, compartilhe ela com seus amigos, para que mais pessoas possam ouvir esta palavra. Glória a Deus. Maravilha. Graças a Deus por mais esta manhã. E eu quero convidar os irmãos. Eu mandei um link ali no grupo da igreja. Você que pode também, entre no site. Digite no Google lição da Escola Bíblica Dominical, segundo trimestre. E você encontrará lá um PDF, a qual você poderá também acompanhar esta lição. Então estaremos estudando a lição de número 1, quero ler aqui o texto áureo, que está em Efésios capítulo 1, versículo 2. A vós graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor, nosso Jesus Cristo. A verdade prática diz assim: a epístola aos Efésios revela o propósito eterno de Deus para a igreja de Cristo. Então nós estaremos estudando esse propósito eterno, ao qual Paulo escreveu para a igreja, aos irmãos aí em Efésio. Quero convidar aqui o nosso irmão, cooperador William, que estará nos ajudando nesta manhã. Juntamente com o William, está aqui o presbítero Cimei, que hoje estará ministrando essa aula. Eu também estarei comentando em alguns comentários extras para nós citarmos duas ideias a qual cada um pensa sobre o texto, e queremos convidar você também a fazer o seu comentário. Se você tiver alguma pergunta, envie no chat da igreja, que nós estamos acompanhando aqui pelo nosso celular,
e estaremos também respondendo ao comentário. Mas eu quero pedir aos irmãos que perguntem acerca do tema, acerca da revista a qual nós estamos estudando, e tudo que for falado aqui você tem o direito de perguntar. Cooperador William. Aleluia. Saúdo a todos com a paz do Senhor. Nós estamos aqui nessa manhã então para juntos meditarmos na palavra do Senhor. E creio que através dessa aula nessa manhã, você que está nos assistindo, a palavra do Senhor irá alcançar a sua vida. Ou quem sabe você que ainda não serve a Jesus, possa estar recebendo algo de Deus, uma palavra dos céus para a sua vida. Então, irmãos, como o diácono Leonário disse, nós estamos na primeira lição da revista, da nossa revista da Escola Bíblica Dominical. Então, a primeira lição de hoje, 5 de abril, título de Carta aos Efésios, né? Saudação aos destinatários. Já foi lido aqui o texto áureo. A verdade prática é a leitura bíblica em classe, está em Efésios, no capítulo 1, versículo 1 e o 2, e também no Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 1 ao versículo 7. Vamos estar lendo. Então convido você que não tem a revista aí em sua casa, a abrir a sua Bíblia juntamente conosco. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo 1 e 2, que diz assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. A vós a graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Agora Atos, capítulo 19, versículo 1 ao 7. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebeste vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: em que sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João. Mas disse: certamente João batizou com o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. Versículo 5: e os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Versículo 7 agora, do capítulo 19. Estes eram ao todo uns 12 varões. Amém? Essa foi a leitura bíblica em classe. Vamos já entrar na lição. A introdução diz assim: a epístola aos Efésios é denominada de a coroa dos escritos de Paulo, e ainda de a rainha das epístolas. Nela o propósito eterno de Deus para a igreja está revelado por meio de Cristo Jesus. Nessa lição estudaremos os aspectos introdutórios e as principais abordagens doutrinárias da epístola. Durante esse estudo, o conteúdo da epístola deve nos levar à adoração a Deus e ao aperfeiçoamento da nossa vida cristã. Amém? Presbítero irmão Simei. A paz do Senhor aos irmãos, e também desejo a graça e paz, conforme a saudação do próprio apóstolo Paulo, às igrejas a qual destinava suas cartas, ou epístolas, né, como são conhecidas. Eu desejo que este domingo seja um domingo de bênçãos para você, para a tua família, que nos acompanha nesta manhã de domingo, como já foi dito na nossa primeira lição da nossa Escola Bíblica Dominical. Meus irmãos, então vamos à introdução. Como já foi lido aqui,
Ela é tratada como a coroa dos escritos de Paulo, ou a rainha das epístolas, ou das cartas. O comentário traz em evidência porque a carta relatada aos Efésios, ela nada mais é do que uma carta que está acima das outras epístolas, no sentido de sobrepujar a revelação divina, não de maior ou menor importância, visto que todas têm seus destinatários e todas contêm a inerrante palavra de Deus, mas no sentido de revelação de Deus para com a humanidade. Efésios, então, eles têm um destaque da parte de Deus para a igreja. Existe um comentário de um filósofo humanista, qual ele retrata a carta de Paulo aos Efésios, e ele diz o seguinte: embora a graça do evangelho tenha sido prometida aos judeus, ela foi subsequente e corretamente estendida aos gentios, pelo decreto eterno de Deus, e era seu dever levar até eles essa mensagem. Irmãos, o importante é que nesta manhã venhamos a aprender que o propósito de Deus sempre foi que a sua mensagem, o plano da redenção, fosse estendido a toda a carne, ou seja, a todo o homem. Inicialmente começa-se pelo povo, a nação eleita de Israel, sim, mas o propósito de Deus foi sempre alcançar a toda a raça humana, a toda a civilização. Por isso que esta carta, ela dá ênfase na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, ele dá destaque à graça, porque a graça alcança a todos, independente do território, da região, se sou gentil, se sou um judeu ou não, independente da raça, da cor, de cada ser humano. A carta tem os seus destinatários. Onde houver alguém sedento da graça, da misericórdia de Deus, então esta graça, que é o favor imerecido, pode alcançar a todo e qualquer homem. Por isso esta introdução dá ênfase como sendo a coroa dos escritos de Paulo. Interessante também, presbítero Simei, que o ponto central desta lição diz assim: em Efésios, Jesus Cristo é a cabeça e a igreja é o seu corpo. Então nós podemos ver aqui que essa carta foi escrita pelo apóstolo Paulo, direcionada aos gentios, e o que muitos pensam erroneamente é que dá a entender que a igreja foi um plano B, mas não. A igreja sempre esteve nos planos e nos projetos de Deus, nos propósitos dele, tanto é que a igreja surgiu antes da fundação do mundo, já estava no coração de Deus, e a igreja fazer a sua parte na terra. Então não é porque Israel errou, não é porque Israel rejeitou a Cristo que nós viramos igreja. A igreja sempre esteve nos planos de Deus. Glória a Deus. Irmãos, como já foi falado aqui, você pode estar mandando a sua pergunta para os nossos comentaristas nessa manhã poder estar respondendo, né? Nós estamos aqui online pelo Facebook, então nós estamos acompanhando aqui em tempo real essa transmissão. Eu quero mandar um abraço para os irmãos que estão nos assistindo, a irmã Daniele, a irmã Renata, o irmão Ismael, a irmã Eliane, o irmão Odair, Michael, né? O irmão Hamilton, o irmão Genival. E você que nos assiste, compartilhe essa live, compartilhe com seus amigos, que através disso mais e mais pessoas serão alcançadas nessa manhã. Então, meus irmãos, foi falado sobre a introdução aqui nessa manhã dessa nossa aula. Vamos entrar agora no primeiro tópico de autoria e data, né? Autoria. Conforme o costume da época, o autor inicia a carta declarando sua identidade. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. O livro de Atos menciona que ele se chamava Paulo, nome hebraico, mas que também era conhecido como Paulo. Chamava-se Saulo. O livro dos Atos menciona que ele se chamava Saulo, nome hebraico, mas que também era conhecido como Paulo. Em hebraico, Saulo significa
solicitado, provavelmente uma homenagem a Saul, o primeiro rei de Israel, que pertencia à mesma tribo do apóstolo. Já Paulo significa pequeno, era o seu nome romano. Amém, irmãos? Presbítero Simei. Bom, referente à autoria, a primeira grande evidência de que o autor da carta aos Efésios, como era conhecida, né, aos Efésios, depois ela se estende às igrejas da Ásia Menor, posteriormente para todo e qualquer leitor da Bíblia Sagrada, né, por ser uma leitura contemporânea também. Mas a evidência, ela é totalmente textual, ou seja, a evidência textual é quando o próprio texto autodeclara já o seu autor. E como nós vemos aqui, a identidade do apóstolo Paulo fica em evidência por ser o autor da carta ou a epístola aos Efésios, justamente no primeiro capítulo e versículo que diz: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, né? E uma segunda vez o autor se apresenta como Paulo, o prisioneiro de Jesus Cristo, que está no capítulo 3 e verso 1. Então esta evidência é chamada de uma declaração textual, ou seja, quando o próprio texto já traz, já dentro da mensagem, o nome, a autoria da carta. Visto que muitos livros não trazem os seus autores, você vai ver mesmo nos 5 primeiros livros da Bíblia, que nós temos como Moisés, seu autor, porém não é relatado, tão evidente como é feito na carta de Paulo aos Efésios. Então não resta dúvida, embora haja discordância em algum ponto teológico, mas nós temos a evidência clara de que o apóstolo Paulo é sim o autor da carta aos Efésios. Irmãos, importante não confundir, né? Saulo, ele vem do hebraico, por ser um judeu, um israelita. Saulo, então, é o seu nome em hebraico, porém ele pertence a uma província de Tarso, cujo na época era um domínio romano. E nós entendemos que o imperador Júlio César, na época, ele deu autonomia a este governo que era autônomo de Tarso, da Cilícia, para que desse então essa dupla nacionalidade, ou cidadania, dupla cidadania aos seus cidadãos. Paulo, nesse momento, então, ele recebe essa dupla cidadania. Então, agora, trazendo o seu nome para o significado do seu nome Paulo, que não significa como Saul, que era o significado de solicitado em hebraico. Paulo agora significa o pequeno. Então agora a autoria das cartas traz o seu nome de Paulo, que o seu significado era pequeno, por ser o seu nome romano. É interessante ali, irmão Simei, nessa parte onde muitos pregam que Deus alterou o nome de Saulo para Paulo. Isso não é verdade, meus irmãos. Então, dá a entender que quando se refere a Saulo, era aquele que perseguia a igreja. E quando se fala Paulo, já é um Paulo que foi convertido, que teve o seu encontro com Jesus Cristo a caminho de Damasco. Mas lá em Atos capítulo 13, versículo 9 diz: E Saulo, também conhecido como Paulo, era cheio do Espírito Santo. Então, Deus não alterou o seu nome. Então, o irmão Simei aqui já comentou que Saulo era o seu nome em hebreu, que os seus pais deram a ele, mas como o seu pai era um cidadão romano, seu nome latino também era conhecido como Paulo. Nós vamos ver no segundo tópico, a assinatura apostólica, que Paulo preferia se referir não como Saulo e sim como Paulo, porque ele estava falando aos gentios e não aos judeus. Como seu nome judeu era Saulo, então para os gentios era também usado como o apóstolo Paulo. Então Paulo tinha essa dupla cidadania. É muito importante isso. Além de ser um romano, ele também era um judeu. E além dessas duas cidadanias, Paulo também se refere como um cidadão dos céus. Glória a Deus.
Dando continuidade, então, irmãos e irmãos, na revista. Lembrando que para você compartilhar esse vídeo, nós já estamos subindo o número aqui, né? De irmãos que estão ao vivo nos acompanhando, né? A irmã Ruth, a irmã Esther. Mãe Esther diz aqui que a irmã Esther Cunha e o irmão José da Cunha estão assistindo. Deus abençoe a vida de vocês. E também, meus irmãos, quero deixar aqui um aviso que todas nossas transmissões que acontecem aqui no Facebook, você também pode abrir lá no YouTube, na página oficial da nossa igreja. Então entra lá no canal, né, oficial da IADS Vila Maria Oficial, é o nome do canal. Você entra lá e você pode estar assistindo esse vídeo de hoje também lá. Logo ao término dessa transmissão nós estaremos lá postando esse vídeo. E no YouTube você pode estar assistindo aí na sua televisão, né, no seu Smart TV e outras ferramentas também. Então é mais uma facilidade que nós estamos passando para os irmãos estarem acompanhando a nossa transmissão. Amém? Pastor Juarez Santana aqui também está mandando um abraço, né, para nós aqui, está nos assistindo também essa live. Vamos dar então continuidade. Então, assinatura apostólica. Nas 13 cartas de sua autoria, o apóstolo se identifica como Paulo, nunca como Saulo, provavelmente por considerar o nome mais apropriado para evangelizar o mundo gentílico. Outro detalhe relevante é a reivindicação de sua autoria apostólica, como a ressalva pela vontade de Deus, isto é, não escolhido por homens. Amém? Presbítero Monsimei. Meus irmãos, são 21 epístolas ou cartas contidas no Novo Testamento. Seus escritores são os apóstolos do Senhor Jesus. 13 dessas epístolas são assinadas pelo apóstolo Paulo. Dentre as 13, 4 cartas são as chamadas epístolas da prisão. São cartas que foram escritas na prisão. São elas Efésios, Filipenses, Colossenses e a Filemão também. Então essas cartas recebem, como as demais cartas, a assinatura do apóstolo Paulo. Como já foi muito bem colocado aqui pelo diácono Leonardo, teria maior aceitação entre o mundo gentílico se fosse assinado, como a preferência do apóstolo, colocar o seu nome romano, Paulo, e não Saulo, seu nome hebraico, como já foi mencionado. Teria maior aceitação, teria maior frente entre o mundo gentil, os homens gentios, né, não judeus. Não que o apóstolo Paulo, ele escolher apenas pregar aos gentios, mas visto que a pregação era um tanto que rejeitada no mundo judeu, então agora Paulo vai focar e vai ser o apóstolo pregador dos gentios. Então esta é o motivo, né, da assinatura apostólica de Paulo e não Saulo. Outro fato importante é que o apóstolo Paulo, ele deixa bem claro e evidente na sua carta, que ele era chamado pela vontade de Deus, e não por vontade de homens. Então isso também era uma forma dele colocar assim, como ele não havia sido chamado por homens. Ele não teria chego como um mero aventureiro, alguém que chegou sem saber o que estava acontecendo. Não, a caminho de Damasco, ele recebe um chamado da parte do Senhor Jesus, e ele sabia que ele agora ia padecer pelo Evangelho. Ele recebeu esta comissão do próprio Jesus, ele é chamado pelo próprio Jesus. Então o apóstolo Paulo, ele deixa bem claro que ele estava ali pela vontade de Deus, e não era por vontade dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. Essa afirmação está em Gálatas capítulo 1 e o verso também de número 1. Diácono Leonardo. Então é interessante como o comentarista dessa revista destacou esse pela vontade de Deus. E hoje, infelizmente, nós vemos muitos que não conseguem entrar no ministério pela porta,
Então eles decidem entrar pela janela, um jeito mais fácil. E infelizmente existem muitos frustrados com o seu ministério, porque às vezes não era uma chamada de Deus para ele, talvez não era a vontade de Deus para a sua vida, e sim uma vontade própria, por admirar a maneira como alguns exerceram o ministério. E assim nós discorremos no livro de Atos dos Apóstolos, quando os 2 filhos de Seva vê que Paulo está fazendo maravilhas e prodígios, expulsando demônios, aí eles decidem fazer da mesma forma com que Paulo fez. E se você for ler essa história, você vai ver que eles saem frustrados, porque não era a vontade de Deus para a vida deles, e eles também não conheciam ao Senhor como Paulo. Aí o demônio diz: a Jesus eu conheço, e a Paulo também, mas vós, quem sois? Então esse é o comentário que eu deixo. É muito importante que os irmãos entendam que a vontade de Deus deve ser soberana. Não existe ministério maior ou melhor. Existe ministério chamado por Deus. Seja qual for a sua função, exerça elas conforme a vontade de Deus, que você não sairá frustrado. Glória a Deus. Irmãos, mais uma vez, relembrando aos irmãos, embora estamos num momento um pouco diferente, né, da nossa aula, geralmente com a presença dos irmãos aqui, os irmãos comentam, né, fazem perguntas. Nós estamos online, mas você também pode mandar a sua pergunta. Nós estamos aqui acompanhando a transmissão. É só você digitar ali nos comentários embaixo da transmissão que já vai aparecer para nós aqui alguma pergunta, alguma dúvida que vai surgindo para os irmãos aí. Então, vamos fazer uma aula interativa nessa manhã. Amém? Continuando então, uma epístola da prisão. A epístola foi escrita no período em que Paulo encontrava-se preso em Roma. Ele se identifica como o prisioneiro de Jesus Cristo, o preso do Senhor, e o embaixador em cadeias. Isso indica que era uma carta enviada do cárcere. Por essa razão, ela foi íntegra ao rol das epístolas da prisão, dirigidas aos Efésios, aos Filipenses, aos Colossenses e a Filemão. Presbítero Cimento. Bom, meus irmãos, é fato que as cartas foram escritas, redigidas dentro do cárcere. Quanto a isso, não há dúvida entre estudiosos da Bíblia. O que surge uma pequena discordância é se esta carta foi escrita pelo apóstolo Paulo dentro da prisão em Cesareia, da Judéia, território israelita, ou se foi escrito depois da 3ª viagem missionária, cujo apóstolo Paulo, apelando para César, ele é conduzido para não ser condenado em sua terra natal, ou seja, Jerusalém, pelos sumos sacerdotes. Ele apela para César, e quando ele chega a Roma, né, depois de passar ali pela ilha de Malta, nós já estudamos isso em escolas anteriores, quando ele chega a Roma, ele fica em uma prisão domiciliar. Esta prisão, há uma ideia de um número maior de teólogos que concordam que esta epístola foi escrita exatamente neste momento, dentro da capital, Roma, e não em Cesareia da Judéia. Até porque, irmão, existia uma liberdade maior para o apóstolo Paulo. Nesta ocasião, esta casa era alugada, ele tinha seguranças ali cuidando seguranças para que ele não saísse dessa casa, mas ele podia receber visitas. Então muito mais fácil que o apóstolo Paulo tenha redigido esta carta da prisão em Roma, visto que ali poderia ter recebido o seu discípulo, né, o seu cooperador Tíquico, e dali ele tenha encaminhado às igrejas, como a igreja de Éfeso, Colossenses e também a Filemão. Então essa é a maior evidência que nós temos, né? Então não há dúvida a epístola aos Efésios, porque ele próprio, o apóstolo Paulo, identifica-se como sendo o prisioneiro de Jesus Cristo.
entre outras das suas falas, ele se retrata como prisioneiro de Jesus no capítulo 3 e verso de número 1. Portanto, fica claro que a carta foi escrita em Roma e não em Cesareia, na Judeia. Antes de entrar aqui no comentário, a irmã Ruth do Rocio, ela disse um comentário muito importante, que não somente eles se frustram, presbítero Simei, como também frustram aqueles que o ouvem, porque às vezes as pessoas criam uma expectativa na vida de alguns que decidem se destacar no Evangelho, e infelizmente eles acabam frustrando também os seus ouvintes. Muito bom o comentário da irmã Ruth. Voltando aqui ao assunto, uma epístola da prisão. Então eu acho interessante, o irmão Simei aqui já falou, já deixou claro que o apóstolo Paulo, em alguns versículos, ele se refere que ele estava preso, sim. Isso é uma afirmação verdadeira. E olha que interessante, Paulo, ele está preso, e uma das primeiras palavras dele na carta, ele diz: a vós graça e paz. Então Paulo está preso em Roma, e mesmo assim ele diz à igreja de Efésios, aos irmãos em Efésios, graça e paz. E no capítulo 3, o versículo 13, se os irmãos quiserem acompanhar, ele diz: portanto vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações, porque por vós, pois eles lhe trariam benefício. Então, na visão carnal, Paulo está preso, seria um motivo para ele murmurar, para ele ficar desesperado, para ele perder a paciência. Mas ele diz à igreja: graça e paz seja convosco. Então é uma lição para nós nos dias de hoje, pelo tudo que vem acontecendo, onde muitos estão desesperados. Paulo estava preso em uma prisão muito conhecida em Roma, onde os presos eram torturados, mas ele diz à igreja: graça e paz seja convosco. Então é essa paz que nós precisamos ter dentro de nós, confiarmos em Deus e saber que Ele cuida de nós nos mínimos detalhes. Glória a Deus, né, irmãos? Então vamos lá, dando continuidade. Data. De acordo com Atos, após realizar 3 viagens missionárias e implantar igrejas na região do Mediterrâneo, Paulo esteve em prisão domiciliar por cerca de 2 anos, entre 60 e 62 depois de Cristo aproximadamente. A partir dessa premissa, a data provável da redação da epístola aos Efésios ocorreu por volta de 61 e 62 depois de Cristo, tendo Tíquico como seu portador. Amém? Presbítero Simei? Bom, em relação à data, irmãos, nós temos então, chegamos ao mesmo assunto, qual falamos agora no tópico passado, ou melhor, no subtópico já discorrido. Houve não só 2 prisões de Paulo, nós citamos aqui que ele ficou 2 anos em Cesareia da Judeia. Depois da viagem, em qual ele chega a Jerusalém, ele é levado, apelando ao imperador César, ele é levado a Roma, onde ele permanece mais 2 anos. Mas entenda, irmão, são apenas 2 prisões que o apóstolo Paulo passou. Nós temos também, por exemplo, quando ele esteve preso em Filipos, quando ali eles estavam amarrados, açoitados à meia-noite, cantando, e ali houve um grande terremoto. Então os irmãos vão recordar de Paulo e Silas, quando também estavam presos em Filipos. Ali uma mulher chamada Lídia havia se convertido ao evangelho, e depois o carcereiro também. Ele perguntou: o que é necessário para que eu seja salvo? Lembra que Paulo ainda diz: olha, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Então veja que o apóstolo Paulo, como mencionou o diácono Leonardo, mesmo estando em prisões, amarrado, açoitado, sempre injustiçado pelos homens, mas dentro dele permanecia a paz, como foi muito bem colocado. E ali ele ainda acha tempo para cantar, e pós esse cântico, quando eles agora são libertos, ele ainda chega para o carcereiro e ainda consegue dizer: olha, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Ou seja, um homem de Deus que estava tendo paz, vivendo a graça do Senhor, mesmo estando aprisionado.
Em Cesareia, ele está em 58 e o ano 60 depois de Cristo. Depois ele é levado e conduzido a Roma, onde ele está do ano 60 ao ano de 62 depois de Cristo. Se a carta tivesse sido registrada em Cesareia, seria obviamente no ano 59, nos meados de 59 depois de Cristo. Como ela foi escrita em Roma, então acredita-se que está de 60 a 62 no primeiro século depois de Cristo é que Paulo escreve essa carta. Na mesma ocasião é citado agora o seu cooperador Tíquico, que ele é conhecido como um mensageiro do apóstolo Paulo, né? Um homem que não é muito mencionado, ele vai ser mencionado também aos Colossenses, você também vai ver Tíquico ali, junto com Onésimo, sendo citado na Bíblia Sagrada, mas ele é um mensageiro que levava estas cartas que Paulo redigia às igrejas. Então este cooperador Tíquico é o portador das epístolas. Aleluia. Então a síntese do tópico 1 diz assim: o apóstolo Paulo é o autor da carta aos Efésios, e sua data de autoria se dá por volta dos anos 61 e 62 depois de Cristo, durante a sua prisão em Roma. Só para complementar esse tópico, amém, irmãos? O Genival aqui, ele faz um comentário aqui, Diácono Leonardo, que em cima daquele comentário da Marruth, né, sobre o ministério lá, né, que cada um ore para que venha ser feita a vontade de Deus em questão, né, ministerial, quando chega ao ministério, né? Vamos dar prosseguimento então aqui, irmãos. Vamos para o segundo tópico, destinatários, né? Segundo tópico, então, destinatários. Primeiro, a cidade de Éfeso. Fundada por volta de 1050 a.C., tornou-se num centro político, comercial e religioso da Ásia Menor, atual país da Turquia. Era uma cidade litorânea, cujo por desaguava ao mar Egeu. Sua rua principal era pavimentada em mármore, com colunas trabalhadas em ambos os lados. Era considerada uma metrópole, com cerca de 500 mil habitantes. Tinha o maior anfiteatro do mundo, com capacidade para 25 mil espectadores. Próximo dali ficava o estádio com a pista de corridas e a arena onde ocorriam as lutas entre animais selvagens, como também entre homens e animais. A cidade de Éfeso era o mais importante, ou um dos 3 maiores centros político, comercial e religioso. Embora a ênfase maior se dá à religiosidade da cidade de Éfeso. Cidade esta que estava naquele braço que vai até o mar Egeu, é chamado de Ásia Menor. E a cidade de Éfeso, nessa ocasião, ela estima-se que entre 250 mil a meio milhão de habitantes, o que na época era uma população de números expressivos. Agora, se dá ênfase exatamente à religiosidade da cidade de Éfeso, que nós já vamos estar discorrendo no próximo subtópico. O atual país, como já foi mencionado hoje, é a Turquia. E ainda se encontram, irmãos, os templos ali da deusa Diana, que já estaremos mencionando no subtópico seguinte. Ainda há as ruínas, é um lugar de muita visitação, de muito turismo, ainda nos dias de hoje. A importância de Éfeso é que era uma cidade portuária. Ela tinha um dos portos de maior tráfego de mercadorias, visto que era muito importante este vasto comércio para o Império Romano. Então ela estava muito bem localizada e a sua economia dependia também por causa da religiosidade que havia em Éfeso. É o que nós vamos falar depois do comentário do diácono Leonardo. Falando da cidade de Éfeso, também vale ressaltar aqui que era uma cidade muito rica. O comentarista da revista deixou claro aqui que a sua rua principal era pavimentada em mármore, com colunas trabalhadas em ambos os lados. Então havia muita coluna e uma rua principal em mármore.
já para chamar a atenção dos comerciantes e daqueles que iriam fazer parte deste comércio, como comprar e vender. Então era um lugar muito atrativo. E ali também diz do estádio que havia, onde ocorriam as lutas entre animais selvagens e também entre homens e animais. Então podemos ver que existia uma cultura instalada muito grande na cidade de Éfeso, a qual o apóstolo Paulo teria alguma dificuldade de pregar esse evangelho. Mas como na lição passada, na revista passada, nós estudamos que o evangelho sim, ele desmonta culturas. Tanto é que depois de um tempo Paulo vai evangelizar a cidade inteira, e muitos já não vão dar tanto valor assim a essa prática de animais selvagens, também uma luta entre homens e animais, e sim vão se dedicar ao evangelho, onde a igreja será instalada naquele lugar. Então é muito importante ressaltar isso. Quando algum cristão chega a alguma cidade, uma das maiores dificuldades é enfrentar a cultura daquele lugar. Muitos já têm uma religião instaurada, então essa era uma das dificuldades que o apóstolo Paulo teria, e mesmo assim ele enfrentou essa barreira e teve a graça do Senhor para implantar uma igreja, mesmo em um tempo de perseguição. Aleluia. Continuando então, irmãos, a religiosidade em Éfeso. A cidade abrigava o templo de Ártemis, Diana, a deusa da fertilidade, construído em mármore. A economia da cidade dependia dos milhares de turistas que a visitavam. Sua maior fonte de renda era o comércio de nichos de prata vendidos no templo, razão pela qual seus moradores ficaram alarmados com a pregação de Paulo contra a idolatria. Irmãos, a respeito da religiosidade, é de suma importância para o nosso irmão estudante da Bíblia nesta manhã entender o contexto em que Paulo está inserido. Paulo não estava agora dentro da sua terra natal, em Jerusalém. Ele estava falando em uma cidade altamente idólatra. Aqui havia nessa cidade, como foi já citado, as ruas em mármore branco, irmãos. O templo era construído em mármore branco, que era avistado de longe pelo tamanho do brilho que havia nesse templo. Em relação ao tamanho do templo da deusa Ártemis ou Diana, conhecida pelos romanos, esse templo tinha em média 30 metros de altura. Tinha nas suas bases mais de 127 colunas imponentes. Esse templo ficava na parte alta de Éfeso. Então se percorria as ruas de Éfeso e dava-se então no templo da deusa Ártemis. Havia também este anfiteatro, esse teatro que cabia nada menos que 125 mil pessoas. Então era um centro cultural, religioso, econômico muito importante da época. Havia uma das maiores bibliotecas, estava situada dentro de Éfeso, uma das maiores e mais completas bibliotecas do mundo antigo. Agora perceba que é uma população totalmente idólatra, a sua cultura local é idolatria. Eram vendidas estatuetas da deusa Ártemis aos turistas, e isso fazia movimentar o comércio local, isso trazia renda e economia para a cidade de Éfeso. Então tudo estava voltado para o templo da deusa Ártemis ou Diana, que fala que era uma deusa da fertilidade, mas na verdade dentro deste templo acontecia o que nós chamamos de prostituição cultual, ou seja, mulheres que se prostituíam nas colunas do templo para adorar esta deusa Diana. Então por trás de uma imagem aparentemente bonita e muito vendida como uma deusa, nada mais acontecia do que a prostituição cultural dentro do templo desta deusa chamada de Ártemis. Então, irmãos, o apóstolo Paulo, ele chega agora nesta cidade, entenda este contexto. Agora ele vai pregar a mensagem de Jesus Cristo,
que é o único Senhor, é o único Salvador. Então entenda agora a barreira que o apóstolo Paulo vai encontrar para pregar a mensagem do Senhor Jesus. Mas a Bíblia deixa bem claro que num determinado momento, muitos homens, filósofos, pensadores da época, levavam os seus livros caríssimos, a qual tinham como sua cultura, e queimavam em praça pública, demonstrando a conversão a Jesus Cristo, nosso Senhor. Os irmãos que estão aí com a Bíblia, abra comigo lá, em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, nós estaremos lendo do versículo 23 ao 29, só para nós entendermos um pouco o que aconteceu, e o quanto Diana era idolatrada, mas não era só porque eles amavam a Diana, e sim por causa de valores, né, por causa do comércio. Mas vamos lê-la. Diz assim o texto: Foi nessa ocasião que houve na cidade de Éfeso uma grande desordem por causa do caminho do Senhor. Um ourives chamado Demétrios fazia pequenos modelos de prata do templo da deusa Diana, e o seu negócio dava muito lucro aos que trabalhavam com ele. Então ele chamou estes e outros da mesma profissão e disse: Meus amigos, vocês sabem que a nossa riqueza vem deste nosso ofício. Vocês mesmos podem ver e ouvir o que esse tal de Paulo está fazendo. Ele afirma que os deuses feitos por mãos humanas não são deuses de verdade, e está conseguindo convencer muita gente, tanto daqui como de quase toda a província da Ásia. Assim nós estamos correndo o perigo de ver o povo rejeitar o nosso negócio, e não só isso. Existe o perigo de o templo da grande deusa Diana não ficar valendo mais nada, e também de ser destruída a grandeza dessa deusa adorada por todos na Ásia e no mundo inteiro. Quando a multidão ouviu isso, ficou furiosa e começou a gritar: Viva a grande Diana de Éfeso! E a confusão se espalhou por toda a cidade. A multidão agarrou Gaio e Aristarco, 2 macedônios que viajavam com Paulo, e o arrastaram até o teatro. Então olha a confusão que deu, porque Paulo pregou contra essa deusa Diana, e a confusão se instalou na cidade, porque ele estava convencendo muitas pessoas que o Deus verdadeiro não seria feito por mãos humanas, e sim era um Deus todo-poderoso, que ninguém consegue segurar, que a sua grandeza excede aquilo que o homem pode fazer. Então Paulo pregou isso, e nós vemos a religiosidade que existia em Éfeso. Dando continuidade então, irmãos, a igreja de Éfeso. Paulo evangelizou a cidade e em seus arredores durante 3 anos. Quando chegou a Éfeso, o apóstolo encontrou 12 discípulos, os quais batizou nas águas e conduziu a receber o batismo no Espírito Santo. Em seguida, evangelizou os judeus na sinagoga por um espaço de 3 meses. E como alguns judeus resistiram ao evangelho, voltou-se para os gentios, pregando num salão alugado na escola de Tirano. Em Éfeso, Deus usou Paulo poderosamente e a igreja crescia, pois até os lenços e aventuais do apóstolo foram usados para curar os enfermos e expulsar os demônios. Grandes líderes da igreja também passaram por Éfeso. Apolo ministrou ali e foi construído por Priscila e Áquila. Foi instruído por Priscila e Áquila, desculpa, irmãos. Timóteo também foi designado para pastorear na cidade. E segundo Irineu, bispo grego do 1º século, o apóstolo João também liderou a igreja. Bom, a igreja em Éfeso, irmãos, é importante entender como foi, eu citei no começo, que Paulo não fez a escolha pelos gentios, visto que a aceitação do evangelho de Jesus foi muito mais abrangente entre os gentios. Quando Paulo agora chega a Éfeso, a primeira coisa que ele procura é a sinagoga, o lugar que ele estava habituado a pregar a palavra.
Quando ele chega na sinagoga, ele começa a discorrer a mensagem do Senhor Jesus para os judeus, irmãos. Só que a mensagem ali, ela não foi aceita. Então eles ficavam agora discutindo ou discorrendo acerca do reino de Deus. Paulo não vê ali conversão, Paulo não vê êxito na sua pregação. Então agora ele deixa a sinagoga e ele vai agora para uma escola chamada Escola de Tirano. Só um breve comentário sobre essa escola de Tirano. Existem duas correntes teológicas. Dizem uma que Tirano era um judeu cristão, que possuía uma sinagoga particular, de muito pequena aceitação esta ideia. A ideia maior é que ele era um mestre e filósofo, e ele ministrava numa faculdade local em Éfeso, até às 11 horas da manhã, na parte mais fresca do dia. Após esse horário, até às 4 horas da tarde, ele teria cedido este ambiente. Se é uma faculdade, nós não o sabemos, mas o fato é que ali era ensinado filosofia. E Paulo agora, dentro deste ambiente secular, podemos dizer, dessa universidade, Paulo agora está com um curso de teologia, ensinando muitos homens ali a respeito da mensagem do Senhor Jesus, né? Então, um dos homens que ele formou ali chama-se Epáfras. Epáfras foi um dos que fundou a igreja de Colossos, Hierápolis e Laodiceia. Então veja o alcance do evangelho. Paulo, ali na escola de Tirano, ensinando acerca do reino de Deus, forma homens, e estes homens, consequentemente, vão formar novas igrejas. Este é o alcance do evangelho do Senhor Jesus, qual está te alcançando nesta manhã. Interessante também ali é que existia a igreja de Éfeso, teve um privilégio muito grande que muitas igrejas não tiveram, e muitas não têm até os dias de hoje, é terem líderes referência. Olha os líderes que passaram pela igreja de Éfeso: Paulo, o grande apóstolo Paulo conhecido. Aí depois quem assumiu foi o jovem Timóteo, instruído na palavra também, que seguiu os caminhos do apóstolo Paulo. E mais lá na frente, quem vai assumir a igreja é o apóstolo João. Então é uma igreja que ficou muito poderosa na terra acerca da palavra, e vai ser testificado lá no livro de Apocalipse. Apocalipse capítulo 2, quando a mensagem vem à igreja de Éfeso, interessante é que o texto diz assim: ao anjo da igreja que está em Éfeso. Aí o versículo 2: eu conheço as tuas obras, o teu trabalho e a tua perseverança, e que não podes suportar os maus, que puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achastes mentirosos. Sofrestes, tem paciência, trabalhastes pelo meu nome e não se cansastes. Olha a recomendação que diz. Aí o que aconteceu com o tempo é o versículo 4: porém tenho contra ti que deixastes o teu primeiro amor. Ou seja, vai se referir agora ao início da igreja, o primeiro amor da igreja em si. Então podemos ver que a igreja era uma potência nas mãos do Senhor, e que agora o Senhor cobra da igreja de novo: porém tenho contra ti que deixastes o primeiro amor. Então vai, busca aquilo que vocês eram. Isso é muito interessante, e uma igreja muito privilegiada. Imagine ser liderado por apóstolo Paulo. Algumas passagens diz que ele pregava cerca de 12 horas, algumas ele foi pregando até o alvorecer, até o amanhecer do dia, e o povo amava ouvir Paulo. Tanto é que em Atos capítulo 20, quando o jovem Eutico caiu da janela, a Bíblia diz que o templo estava cheio. Olha que interessante isso, havia muitas luzes no templo, estava cheio, e eles estavam ouvindo o apóstolo Paulo, partiram a ceia e o ouviram até o amanhecer. Um grande privilégio da igreja de Éfeso. Aleluia, irmãos. Dando continuidade aqui, já mandando um abraço para os irmãos que continuam nos assistindo, né? Vai curtindo, vai compartilhando essa live, e certamente mais pessoas serão alcançadas, né? Vamos para o último subtópico do tópico 2, a saudação epistolar. A saudação é a mais breve dentre todos os escritos de Paulo.
Ele se dirige aos santos fiéis em... Passou aqui a tela, né? Ele se dirige aos santos fiéis em Cristo Jesus, isto é, aqueles que foram separados e consagrados para ser a propriedade exclusiva de Deus. Paulo os cumprimenta com as palavras graça e paz, uma expressão que lembra o favor gratuito e imerecido de Deus. Quanto aos destinatários, a maioria dos intérpretes considera que a epístola era uma carta circular destinada aos cristãos de maioria gentílica das muitas igrejas da Ásia, provenientes de Éfeso, a metrópole mais importante daquela região. E a síntese do tópico 2 diz assim: a epístola é considerada uma carta circular dirigida às igrejas da Ásia, a começar pela cidade de Éfeso, o centro político, comercial e religioso da época. Esta breve saudação do apóstolo Paulo aos seus destinatários, ela traz dois pontos bem distintos. Em primeiro lugar, ele sauda aos seus destinatários dizendo: aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. A palavra santos, ela é traduzida por uma pessoa separada por Deus, separada exclusivamente para Deus. Então o apóstolo Paulo está dizendo: olha, esta epístola são para vocês que são separados por Deus, para vocês que são propriedade exclusiva de Deus. Então esta saudação do apóstolo Paulo para os seus destinatários, que nesta manhã também é você que nos assiste, sabendo que você também é separado por Deus e para Deus. Na segunda parte fala também graça e paz. A palavra paz, irmãos, é muito comum no meio judaico. A palavra shalom, ela é traduzida por paz, mas de uma forma um pouco mais abrangente, a palavra em hebraico shalem, ela fala-se de paz e também inteiro, completo. Agora, na sua melhor tradução, nós entendemos que paz a palavra shalem é paz por completo, por inteiro. Esta era uma saudação habitual de todo bom judeu, de todo homem da nação de Israel. Era uma saudação já comum entre o meio dos judeus. Mas agora o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: que não pode haver paz se não houver antes a graça. Então ele está agora acrescentando a graça, ou seja, o favor imerecido para a vida dos seus ouvintes. Ou seja, nós teremos paz por inteiro, por completo, se antes tivermos a graça. Então, graça e paz aos santos e fiéis em Jesus Cristo. Interessante ali o versículo 1 que diz assim: pela vontade de Deus aos santos que estão em Éfeso, mas são fiéis em Cristo Jesus. Então está falando de dois destinatários. Na verdade, a igreja, ela tem duas identidades. Nós somos terrenos, humanos, mas também somos celestial. A nossa cidade verdadeira não é aqui, é a Nova Jerusalém, que descerá do alto, como a Bíblia diz. E ali o apóstolo Paulo diz: aos santos que estão em Éfeso, porém fiéis em Cristo Jesus. Aleluia. Vamos então, irmãos, partir para o último tópico da lição desta manhã. Lembrando você que nos assiste, faça um convite a você nessa noite, às 19 horas, a partir das 19 horas, guarde esse horário, vamos estar aqui novamente para um grandioso culto de louvor e adoração, e você é o nosso convidado. Então, às 19 horas, no canal da IADS Vila Maria, qual você está assistindo agora essa live, vamos estar transmitindo o culto ao vivo. Então convide alguém, compartilhe com alguém este culto, e você é o nosso convidado especial. Então, meus irmãos, tópico número 3, que é o último tópico da nossa lição da manhã de hoje, que diz assim, o título desse tópico é o propósito e mensagem, né? O primeiro subtópico do tópico 3 diz assim: o propósito. Aparentemente a epístola
não aborda. Glória a Deus, esse não vai falhar. O propósito. Aparentemente a epístola não aborda nenhum problema específico como em outras de Paulo. Porém, nos capítulos iniciais da carta percebemos algumas ênfases que sinalizam a solução de certas questões. Por exemplo, haviam novos convertidos que vinham do mundo helênico e praticavam religiões de mistérios e magias, mas que agora se uniam com os santos de Éfeso. Não por acaso o apóstolo Paulo mostra àqueles crentes que Cristo está no controle do universo inteiro. Também é possível perceber outro tipo de ênfase do apóstolo. O passado daqueles cristãos era marcado pela imoralidade e bebedeiras. Como uma vez salvos pela graça, eles deveriam adotar um novo estilo de vida em Cristo. Destaca-se ainda uma preocupação com a unidade e a paz entre os judeus e os gentios cristãos, enfatizados pelo plano universal da redenção para ambos. Sob essas premissas, então, podemos considerar que uma das intenções do autor aos Efésios era de atender às múltiplas necessidades da igreja, numa perspectiva pastoral. Por isso a carta é apontada por estudiosos como o tratado teológico sobre a igreja, o corpo de Cristo. Embora o propósito da carta não seja resolver os problemas da igreja, a exemplo de outras cartas do apóstolo Paulo, por exemplo, aos Coríntios, onde ele trata problemas na igreja. A carta aos Efésios, ela é um pouco diferente. Não que não tivesse problemas na igreja. Um dos grandes problemas é, como já lemos aqui no subtópico, a respeito do mundo helênico. Irmãos, a Grécia, o mundo grego foi derrotado, sim, o Império Grego, pelos romanos. Mas a cultura grega, ela dominou todo o Império Romano e todo o mundo em sua época. A cultura romana e o seu panteão dos seus deuses teve forte influência em todo o mundo antigo, inclusive em Roma. Então, o que o apóstolo Paulo encontra em Éfeso? Idólatras, pessoas com práticas ocultas, místicas, assim como nós lemos no subtópico. Crentes ali que eram devotos, idólatras, melhor dizendo, a este panteão grego que existia também no domínio romano. Então eram práticas de mistério, de magias, como os 7 filhos de Seva, como já foi mencionado, que eles faziam essas práticas ocultas. Então a grande ênfase da carta de Paulo é exatamente convocar os crentes à sã doutrina e uma vida santificada. Outra recomendação do apóstolo é que a partir que ele partia dali, ele sabia que o seu tempo estava chegando ao fim, mas ele deixa uma orientação para que eles cuidem da igreja, porque haveriam lobos cruéis que estariam entrando na igreja. Então ele prega aos seus apóstolos, aos seus discípulos, melhor dizendo, para que cuidassem desta igreja. Antes do comentário do diácono, irmão Leonardo, só para mandar um abraço aqui e deixar registrado, nós estamos aqui na nossa live, e o irmão Israel, lá de Pernambuco, está nos assistindo. Israel, um abraço para o senhor, para a sua família. O Israel esteve congregando conosco aqui um período, qual estava aqui na cidade de Curitiba, hoje está lá em Pernambuco, na cidade de Pernambuco. Qual que é a cidade, irmão? Lá de Petrolina, está nos acompanhando. E queremos mandar um abraço então para o irmão Israel, que está nos acompanhando neste momento, e também aos demais irmãos, irmão Luiz Carlos, irmã Esther, Nair Ramos, Maura Rodrigues, a todos que estão nos acompanhando, nós queremos deixar aqui registrado um abraço para todos os irmãos. Interessante ali também, no capítulo 2, que Paulo vai destacar a união dos judeus e dos gentios.
porque naquele tempo havia um desprezo, a qual os judeus desprezavam os gentios, e não havia essa união entre eles. Mas Paulo vai dizer, no capítulo 2, no versículo 13, ele diz assim: mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegasse perto. Porque ele é a nossa paz, o qual ambos os povos fez um, e derrubando a parede da separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. Então havia ali uma separação dos judeus e dos gentios. Tanto é que Paulo era os dois, como nós já comentamos. Ele era tanto judeu como gentil, pois era o apóstolo dos gentios, né? Ele nunca desprezou esse povo, que ele tinha duas cidadanias. Então ele agora vai tentar unir os dois, dizendo que o sangue de Jesus Cristo nos une. Não deve haver separação entre nós por pensamentos diferentes, por vidas diferentes, mas o sangue de Jesus Cristo nos une para que sejamos um corpo a qual Ele é a cabeça. Glória a Deus, né, irmãos? Palavra maravilhosa do Senhor. Vamos então para o último subtópico deste tópico de número 3, que diz a mensagem. A mensagem de Efésios gira em torno de duas temáticas: Jesus Cristo, a cabeça, a igreja, o corpo. Assim, podemos classificar os desdobramentos desses assuntos nos seguintes eixos temáticos. Primeiro, a consumação do plano eterno de Deus na pessoa Jesus Cristo. Segundo, a atuação do Espírito Santo como o penhor da experiência de salvação. Terceiro, a reconciliação dos povos por intermédio da cruz de Cristo. Quarta, a revelação do mistério da vontade de Deus por obra do Espírito Santo. A quinta, um novo estilo de vida baseado na unidade, na comunhão com o Espírito, na frutificação, na adoração e na intercessão no Espírito. Os novos relacionamentos conjugais e a luta contra o diabo. Portanto, a epístola contém uma combinação de doutrina, fé e prática da vida cristã, ou seja, de tudo quanto Deus fez e do que se espera que a igreja faça. Síntese do tópico, então, para finalizar, a abordagem da carta gira em torno de duas temáticas: Jesus Cristo, a cabeça, e a igreja, seu corpo. Nesse eixo temático, nesse desdobramento, eu quero mencionar aqui de número 5, que fala de um novo estilo de vida baseado na unidade, na comunhão com o Espírito, na frutificação, na adoração e na intercessão no Espírito. Quando nós falamos sobre o propósito dessa carta, é muito importante que, embora não, como foi falado, tratasse de assuntos específicos dentro de uma igreja, mas o que havia na época era muita a imoralidade, a depravação, a desobediência, as bebedeiras, entre outras práticas. A ênfase da carta do apóstolo Paulo traz agora à tona a verdade de que, pela graça divina, deveriam adotar uma nova vida em Cristo. Está relatado no capítulo 2, verso de número 1 a verso de número 10. Então o apóstolo Paulo estava transmitindo pelo Espírito Santo aos seus ouvintes, ao seu destinatário, que aquela vida era passado, e a partir desse momento seriam novas criaturas em Cristo. Todas aquelas velhas práticas deveriam ficar no passado, e a partir deste exato momento teriam que se reconciliar com Cristo, ou deveriam se reconciliar com Cristo e viver uma nova prática de vida, uma nova atitude,
uma nova perspectiva de vida. E é isso que Deus tem para nós nesta manhã. A todos onde alcançar esta live, Deus tem um novo plano para a tua vida. Não é somente aos efésios, não, aos romanos, aos judeus. Este plano de salvação estende-se também para você nesta manhã que nos ouve. Mudança de atitude é o que ocorre conosco quando nós temos Jesus Cristo como cabeça da igreja e nós, igreja, como corpo de Cristo. Aproveitando esse comentário, a qual Jesus Cristo é a cabeça e a igreja é o seu corpo, é muito importante ressaltar isso, que o membro fora do corpo, ele não vive. Se falta um membro deste corpo, esse corpo não está completo. Então eu quero te dizer uma coisa: se você não está em Cristo Jesus, se Jesus não é a cabeça da sua vida, se Ele não é o que comanda tudo que você faz, você está fora do corpo. Mas eu tenho uma boa notícia a você, é que nessa manhã Ele te convida a fazer parte deste corpo, porque esse corpo ainda tem lugar para você. Então, meu irmão que está ouvindo agora online, ou aqueles que irão ouvir depois, eu quero te fazer esse convite. Jesus Cristo está te convidando nessa manhã a fazer parte desse corpo, porque esse corpo sem você não é um corpo completo. Glória a Deus, irmãos, que aula maravilhosa nós tivemos aqui nessa manhã, né? Ainda falta a conclusão, o diácono Leonardo estará fazendo essa conclusão, mas já quero aqui já deixar um agradecimento a todos que nos acompanharam, né? Inclusive que mandar um abraço para o cooperador irmão Fabiano, né? Que está nos acompanhando também. A irmã Vanessa também nos acompanha. E a todos os irmãos que nos acompanharam nessa manhã, Deus abençoe. Você também que estará vendo esse vídeo depois, no Facebook, no YouTube, Deus te abençoe também. Que essa palavra possa ficar gravada em seu coração. E deixando aqui também, né, mais uma vez, reiterar o convite para logo mais às 19 horas estarem conosco cultuando através dessa live. Amém, meus irmãos? Diácono Leonardo com a conclusão. A conclusão diz assim: a epístola revela um elaborado resumo da salvação e suas implicações para a vida cristã. Seu conteúdo recorda o favor imerecido que recebemos gratuitamente da parte de Deus. Suas exortações nos implementam a viver em santidade e alicerçados em Cristo, a cabeça da igreja, a batalhar contra as forças das trevas. Irmãos, um texto muito conhecido de Efésios, que aqui o apóstolo Paulo nos ensina, é sobre nos revestirmos da armadura de Deus para essa batalha contra as forças das trevas. Se você quiser acompanhar no livro de Efésios, você vai encontrar quais são essas armaduras. E outra coisa também é que o apóstolo Paulo fala sobre esse favor imerecido. O texto nos diz que pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, mas é dom, é dádiva, é Deus que nos deu gratuitamente. E o apóstolo Pedro diz: não foi com ouro nem prata que ele nos resgatou, que ele nos comprou, mas foi com o seu precioso sangue, o sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário. E com esse comentário quero passar. O presbítero irmão Simei está comentando também essa conclusão, fazendo as considerações finais, e logo já estaremos encerrando esta live, e o nome do Senhor será neste domingo glorificado. Graças a Deus. Irmãos, domingo próximo, a nossa lição de número 2, 12 de abril de 2020, fala sobre a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. Não perca, domingo, aprovando o nosso Senhor estarmos aqui, estaremos tratando este assunto em uma próxima live. A lição de número 3 também é de suma importância, e o título é Eleição e Predestinação, ou Predestinação. Assunto, claro, muito polêmico, mas que nós temos base bíblica e estaremos discorrendo com a igreja do Senhor. Excelente aula nesta manhã. Quero louvar a Deus também pelo presbítero Cunha, que nos assistiu, a irmã Esther, entre todos os irmãos que estiveram também assistindo.
fizeram ali comentários, né? Estiveram curtindo e também ajudando a divulgar esta live. Também a minha irmã Nair Ramos, também, qual estava nos assistindo. Um abraço a toda a família, ao nosso obreiro Israel, lá de Petrolina, qual já foi citado, nosso pastor Juarez, e aos demais irmãos de Vila Maria, e aos ex-irmãos que nem conhecemos, mas que a graça e a paz do Senhor seja abundante na vida e na sua família neste domingo. Queremos agradecer ao cooperador William, diácono Leonardo, que é superintendente, junto com o cooperador Fabiano, superintendente da nossa escola bíblica dominical, aqui em Vila Maria, na região do Portão. Também a irmã Mirela, que cooperou nesta manhã, cantando o hino congregacional, esteve ali conosco, apoiando seu esposo, o diácono Leonardo. Também os nossos agradecimentos. Deus vos abençoe em Cristo Jesus, é o desejo do nosso coração. Eu quero te convidar nesse momento a orar. Logo após, o presbítero Semei estará ministrando a bênção apostólica. Feche os seus olhos, vamos agradecer a Deus por esta manhã, por esta aula maravilhosa. Senhor nosso Deus e nosso Pai, te louvamos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida e por tudo que o Senhor é, Pai, pela tua grandeza, pelo teu poder, pela tua palavra e por ter falado conosco nesta manhã. Senhor, queremos te louvar, Senhor, e orar pela vida de cada um dos meus irmãos que estão assistindo esta live. Senhor, alcança cada um com a sua mão. Aquilo que nós não falamos e precisava ser falado, que o teu Espírito Santo continue a ministrar no coração de cada um. Senhor, nos dá sabedoria, nos dá graça para continuar em tua presença, fazendo a tua obra. Senhor, abençoa a todos que ouviram esta live, Senhor, que dê um domingo abençoado a eles, Senhor. Senhor, te louvamos, pois até aqui o Senhor tem nos sustentado. Senhor, nos prepara para ir ao teu encontro, Senhor. Senhor, tu és a cabeça e nós somos a igreja, e queremos falar com o Senhor nesta manhã, que estamos preparados, Senhor, para subir contigo até o arrebatamento da igreja, Senhor. Meu Deus, nos ajuda, continua conosco, abençoa a vida de cada um. Esta é a oração que eu faço, Senhor, em nome de Jesus. Antes da bênção apostólica, muitos nesta manhã estão em jejum, com o jejum nacional que foi proclamado. Então, até meio-dia alguns estão fazendo, ou o dia inteiro. Continue orando pela nossa nação e por tudo que tem acontecido nesses últimos dias, pois cremos que Deus está no controle de todas as coisas. O jejum, ele é para você ter mais comunhão com Deus, irmãos. Jejue para que tenhamos mais comunhão com Deus. E ore pela nossa nação, para que esses dardos inflamados do maligno sejam destruídos pelo poder do nome do Senhor Jesus. Às 19 horas estaremos mais uma vez aqui, pregando a palavra do Senhor. Estaremos aqui com os nossos irmãos, cantando hinos congregacionais. Você é o nosso convidado. A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, e a consolação do Espírito Santo sejam com todos nesta manhã. E nós juntos dizemos amém. Deus vos abençoe.